Salut le monde, j'espère que vous allez bien. Então se liga que hoje está começando a segunda parte da nossa série História Sem Fim. A verdade é que, apesar de eu ter criticado muito o filme no primeiro vídeo, esse filme ele fez um grande sucesso na época. Tanto para a crítica especializada quanto para o público em geral, ele foi bem aceito. De tal forma que ele custou 27 milhões para ser feito, era o filme mais caro produzido até então pelo cinema alemão. Só no mercado interno ele conseguiu a marca de 20 milhões de dólares e no mundo todo, até o momento, ele atingiu uma marca de 100 milhões de dólares. Bem ou mal, é um filme que deu um retorno. E obviamente a gente teria o História Sem Fim 2, conhecido como História Sem Fim, o próximo capítulo. Mas antes de a gente começar a falar sobre História Sem Fim, já vou pedir, deixa o like, curte, compartilha com aquele seu amigo que você acha que também viu esse filme quando era criança e que também tem um sentimento gostoso, uma nostalgia sobre esse filme. É muito importante. A gente está tentando aí chegar àquelas 4.000 horas de visualização e eu dependo de você para que isso se torne possível. A verdade, a grande verdade, é que a História Sem Fim é um Isekai. O que é um Isekai? Isekai é um gênero japonês para aquelas histórias onde o personagem ele é teletransportado para um mundo de fantasia e de lá ele vive as suas aventuras. No caso, quando eu penso no livro, a primeira metade do livro é todo esse ritual até o personagem chegar no mundo da fantasia e a segunda metade é ele vivendo as aventuras no mundo da fantasia. No caso do primeiro filme, basicamente ele conta essa primeira parte que é até o Bastian chegar no mundo da fantasia. E talvez por isso, por ser um tipo de história que não é tão incomum nas animações japonesas, em 2006 teve uma pesquisa presente no livro A Tradição Europeia na Literatura Infantil que mostrava que o mercado japonês era um dos mercados que aceitou bem o livro História Sem Fim. Mas vamos falar do filme em si. O segundo filme, ele não contempla a segunda parte do livro. Na verdade, o autor do livro, Michael Enders, ele odiou o primeiro filme. Ele disse que o primeiro filme não tinha o espírito do livro. E tentou, inclusive, processar a empresa que produziu o filme, mas ele perdeu a ação. O segundo filme começa após que o Bastian já retornou de fantasia, e nesse filme ele vai voltar à fantasia. Dessa vez, ele está de novo na livraria do seu Coriander, mas é para conseguir livros que o ajudem a ter coragem, pois o Bastian ele não conseguiu na aula de natação pular do trampolim, então ele precisava de livros que o dessem coragem. O que mostra que em 1990, que é o ano do filme, o Bastian já estava naquela ideia de procurar livros de autoajuda. E só para lembrar, esse filme foi dirigido por George T. Miller. Lembrando que eu não sei pronunciar o nome de ninguém, eu faço um esforço aqui. Não peçam a pronúncia perfeita, não vai rolar. Bastian então vai na livraria do seu Coriander procurar livros de autoajuda para que ele aprenda a ter coragem e ele escuta o livro História Sem Fim clamando pelo seu nome, pedindo ajuda de Bastian. Ele obviamente ele quer levar o livro para casa, mas seu Coriander mais uma vez diz: "Não pode, menino!" Mas quando Bastian rouba o livro, mais uma vez seu Coriander faz a sua carinha de safadinho, dizendo: eu queria que você me roubasse. Eu acho que o seu Coriander tem um certo fetiche por ser roubado. Deve ser isso. Ele é um fetiche dele. Ele diz que não quer, mas quando você faz ele fica feliz. Só pode. Mas o fato é que Bastian, mais uma vez, rouba o livro História Sem Fim. Ao abrir o livro, Bastian descobre que a Imperatriz está presa na sua torre de marfim e que Fantasia corre um grande perigo, porque Shahid, uma bruxa perversa, começou a conquistar Fantasia e trazer um poder que até então Bastian não sabia, que era o vazio. Não confundir com o nada era o do primeiro filme. Nesse caso é o vazio. Ah, agora eu entendi! Como eu disse, esse livro ele toma como inspiração apenas alguns personagens do livro. A Shahid, por exemplo, de fato existe. De fato, se você vir o filme, tem uma cena em que ela dá um símbolo da invisibilidade, então o Bastian escuta o Atreyu e o Falco falando e entende de maneira errada que o Atreyu vai roubá-lo. De fato, a Shahid no livro tenta envenenar o coração do Bastian, mas é isso que tem no livro. Inclusive, como eu já disse no primeiro vídeo, o Aurin, o brilho, que é o colar que a Imperatriz dá àqueles seres humanos que chegam em fantasia, automaticamente, quando você faz um desejo, ele tira um pedaço da sua memória. Seria uma forma do humano que chega em fantasia ter que decidir, ter que aprender com o Aurin, e em algum momento ele tem que voltar para a realidade ou ele vai perder tudo. No caso do filme 2, eles colocam isso como uma invenção da Shahid, da bruxa, que faz isso, se eu entendi direito, porque se eles conseguirem sugar toda a memória do Bastian,
ele não vai mais saber o que ele tinha que fazer em fantasia, ele não vai ser mais capaz de desejar, e por isso ela conseguiria tranquilamente dominar de fato fantasia. Mas sinceramente o que mais chama atenção pra mim é a cara do pai do Bastian. Eu fiquei zoando que ele estava bebendo aquele suco estranho com ovo cru, mas olha o resultado daquele suco, gente. Saca só o pai do Bastian e compara do primeiro para o segundo. Eu quero a receita desse suco. Ele faz milagres e eu zoando o cara à toa, tá vendo? Um personagem novo inserido na trama do segundo filme é Nibli, um pássaro. Esse pássaro, na verdade, é um espião duplo que está a mando da feiticeira, da bruxa, dizendo que vai ser o guia de Bastian, mostrando para ele os caminhos de fantasia, quando na verdade a intenção dele, por ordem da bruxa, é incentivar o Bastian a fazer diversos desejos até que a sua memória acabe. Além disso, o Bastian também se depara com os gigantes, que são os monstros que invadiram a fantasia e que também estão no livro. Esses monstros existem, são os monstros que servem à feiticeira. E o que eu não entendo é que o Aurim, a princípio, realiza qualquer desejo. Então o Bastian poderia chegar e falar assim: eu desejo que a Imperatriz seja liberta. Eu desejo que a bruxa perca seus poderes. Eu desejo que fantasia volte ao normal. Mas é isso que Bastian deseja? Não! Bastian, na verdade, resolve juntar a população para conseguir ir até o castelo da bruxa e combatê-lo. Claro que ninguém quer ajudá-lo, salvo o nosso personagem do primeiro filme, Atreio, que volta aí com Falkor e o seu cavalo. Entre idas e vindas, falando com amigos, ele percebe que as pedras de fantasia estão ocas, assim como ele percebe que os gigantes que eles enfrentam também estão ocos, e é quando Bastian chega à brilhante conclusão que, na verdade, eles estão lutando contra o vazio. A bruxa, percebendo que Bastian é mais inteligente do que parece, resolve mudar de estratégia e finge se entregar, podendo assim conversar com Bastian e usando todo o seu charme para fazê-lo fazer todos os pedidos. E esqueça tudo que a gente falou do primeiro filme. Inclusive, esqueça mais ainda que nós falamos do livro. O primeiro problema é que a Imperatriz cresce. No livro, o nome da Imperatriz é Childlike, ou seja, tipo criança. Ela tem a forma de uma criança, mas ela não é uma criança. E na verdade, a Imperatriz nem chega a ser um personagem de fantasia. Ela seria mais uma entidade que escolhe as histórias que serão contadas. No segundo filme, fica claro que na verdade ela é só mais um personagem de fantasia, tanto que ela foi vencida por uma bruxa, também personagem de fantasia, e que está presa na torre. E inclusive ela cresceu, mas ela tem um problema de garganta no filme inteiro, porque ela não é capaz de falar uma frase sem ser sussurrando. You have found the only wish powerful enough to save us, Bastian. Tinha que ter tomado uma pastilhazinha para garganta, foi o que faltou naquele filme. Mas sigamos, então a Imperatriz cresceu, ela agora tem um problema de garganta, e Bastian resolve que a prioridade dele, apesar de ter o Aurim, é libertar a Imperatriz. Como? Vencendo a bruxa. Encontrando a bruxa, como eu já disse, ela fingiu se render e disse o seguinte: Bastian, eu não consigo quebrar a maldição do Castelo de Marfim aqui. Eu preciso ir até o Castelo de Marfim para poder quebrar a maldição. E Bastian pega a bruxa e fala: ok, vamos até o Castelo de Marfim para que você possa quebrar a maldição. Obviamente, Bastian, nos seus auges dos seus 14 anos, fica deslumbrado, aquela mulher que está dando atenção para Bastian como se ele fosse alguém importante. Isso eu até aceito no roteiro, jura, isso eu até aceito. E aí ele fica deslumbrado e começa a ouvir tudo que ela fala e começa a esquecer o seu amigo Atreio, Falkor e os avisos que eles fazem dizendo: olha, ela era uma bruxa até agora, é cruel, por que você acha que agora ela está sendo legal? O fato é que ela consegue envenenar a cabeça de Bastian contra Atreio e faz Bastian usar todos os pedidos com coisas idiotas. Nem precisa de esforço, porque o Bastian por conta própria é um idiota para fazer pedido. Isso talvez seja o que mais me irrita. Enquanto eles estão invadindo o castelo, por exemplo, o Bastian constrói uma escada para poder fugir do monstro. O que Bastian faz? Deseja: eu quero uma escada? Não, ele faz: eu quero um degrau? Eu quero mais um degrau, e mais um degrau, e mais um degrau. É irritante perceber como ele não consegue pensar de maneira objetiva. Era só falar: eu quero uma escada completa até o topo, ponto. Mas ele não conseguiu fazer isso. Então era só deixar o Bastian livre que ele ia tranquilamente usar os desejos. Nem precisava se esforçar tanto. Mas aí a bruxa foi lá, ajudou ele a fazer pedidos aleatórios, como: peça para fazeres malabares. E aí tem a célebre cena onde a bruxa dá um cinto para o Bastian ficar invisível. E aí tem a cena que ele vai vigiar o Atreio, o Falkor,
e descobre que eles estão tramando roubá-lo, mas só porque ele chegou na hora errada, ele não conseguiu pegar a frase completa. Ele passa a desconfiar do Atreio, briga com o Atreio e numa brincadeira de empurra-empurra, ele acaba sem querer jogando o Atreio da colina e Atreio morre. Falcor pega Atreio e leva ele embora. A bruxa cruel resolve contar o seu plano. Sim, nós estamos roubando a sua memória, Bastian. E você só tem mais 2 desejos e depois você é meu. Bastian vai atrás de Atreio para poder se redimir com o amigo. É quando o pássaro Nimble, que ele se converte, ele vira uma pessoa boa, de tanto assistir as memórias do Bastian, resolve ajudar o Bastian. Como? Levando ele voando até Atreio? Como? Lutando contra a bruxa maléfica? Ele diz, Bastian, siga naquela direção, você encontrará Atreio no final desse deserto. E Bastian segue, encontra o Atreio. Ele tem apenas 2 desejos, obviamente um dos desejos ele usa para que Atreio fique vivo. E finalmente chega a bruxa e nós estamos diante da luta final. Bastian e Atreio Falcor contra Shaid, a bruxa perversa. Então Bastian vira para ela e farei meu último desejo. Eu desejo que você tenha um coração. E com a união dos seus poderes, não é isso não. E aí ela explode. Eu não sei porque ela explode. Eu não sei se ela teve um infarto. Eu não sei se ela teve uma parada cardiorrespiratória. Eu não sei se foi uma inflamação. O fato é que ela explode. Ela teve um coração. Ela poderia ter ficado boazinha. Mas eles não quiseram. Só explodiu e ponto. Era melhor. Era mais legal o efeito especial. Eu quase esqueço. É porque... eu juro pra vocês, eu vi o filme e depois eu tive que rever o filme pra poder lembrar o que acontecia, porque eu já não lembrava mais, de tão insignificante. Nesse inteirinho, enquanto o Bastian tá vendo a sua aventura, o pai do Bastian, ele fica procurando o filho que sumiu, ele vai até a livraria, seu Coriander pela 3ª vez faz a carinha de safadinho, dizendo que o pai do Bastian acharia o Bastian dentro do livro, mas dando só a entender. O pai do Bastian volta com a força policial, pensando que o livreiro tinha feito alguma coisa com seu filho, porque aquilo era muito suspeito. Mas a gente acrescenta algo novo no segundo filme. Que o seu Coriander, na verdade, ele também é mágico. Porque quando o pai do Bastian chega com a polícia, é como se a livraria nunca tivesse existido. Então, segundo o filme, mas pode esquecer-se pro terceiro, o seu Coriander também seria, a princípio, um personagem de fantasia. Ele seria a pessoa que faria com que as pessoas lessem o livro. Mas isso só vale pro segundo filme, tá? Não vale pro terceiro. O fato é que o pai do Bastian lê o livro e acompanha a história de Bastian. E quando Bastian vence a bruxa, ele fica feliz e radiante. E Bastian, para voltar para casa, precisa pular nas cataratas. Nesse momento, Bastian, tomado de coragem, ele pula e vence o medo de altura. Ou seja, o Bastian que fez a jornada, ele volta para casa dele, diferente do que ele era. Agora ele consegue pular do trampolim. Uau! Encontra o pai, a relação deles melhora muito, porque o pai leu o livro, viu o que o filho fez, e aí o segundo filme termina e todos são felizes para sempre. E deveria ter parado por aí, mas a gente já tem um terceiro filme dessa série. É verdade que eu acho que o segundo filme ele é melhor construído em relação ao roteiro. Ele funciona sozinho. O roteiro pode até ser mal escrito, mas ele funciona. Você não fica tentando entender por que as coisas acontecem. Ele tenta explicar. E você até pode não aceitar, mas está lá. Porém, eu ainda achei o filme 2 mais chato. Tanto que, de fato, quando eu acabei de ver o filme, quando eu fui escrever o roteiro, para ter uma ideia do que eu iria falar, eu não lembrava mais exatamente a ordem dos acontecimentos. Eu tive que rever o filme, pulando, é claro, para poder lembrar o que estava acontecendo no filme. Então, nesse sentido, o filme 2 é muito mais chato que o primeiro. Eu acabo preferindo o primeiro, talvez para nostalgia, ou porque, pelo menos, se você for ver o primeiro filme sem se questionar, sem querer perguntar e achando que as coisas acontecem por um simples acaso, por exemplo, o dragão chega, pega o Atreio porque sim, você se diverte vendo o filme. Então o 2 é um filme bem complicado, bem difícil para mim. E a crítica concorda comigo. A crítica especializada e o público odiou o filme. Mas é claro, isso não impediu que surgisse o terceiro filme dessa série chamado História Sem Fim. Escapando de fantasia. Uma loucura, Escape from Fantasia, esse é o nome. Uma curiosidade é que esse filme saiu na Alemanha em 94 e chegou nos Estados Unidos só em 96. A primeira coisa que você percebe ao assistir o terceiro filme é que com certeza o Bastian faz parte de uma família de metamorfos. O que é um metamorfo? Aquela pessoa que pode mudar de aparência, tipo a Mística, por exemplo, porque olha só a cara do pai do Bastian.
Agora, olha só a cara do Bastian entre os filmes. E como eu disse antes, esquece tudo que você viu no filme 2. O pai do Bastian já não lembra mais de História Sem Fim, ele não sabe mais que o livro existe, e é como se o 2 não tivesse acontecido. Os designs dos personagens também mudaram muito. Por exemplo, os personagens de pedra, agora eles têm uma versão muito mais os Flintstones. E o Falcor ele foi melhorado. O que me deixou muito triste, porque é tipo você querer melhorar o Dolinho. O que fazia eu gostar do Falcon é que ele era tosco. Então você melhora, isso me deixa triste. Era para deixar ele daquele jeitinho. Assim como a personalidade dos personagens também mudaram muito. O Falcor, no filme 1 e 2, ele passava ali uma certa sabedoria, ele sabia o que iria acontecer, ele guiava tanto o Atreio quanto o Bastian. No filme 3 ele se torna um bobão, né? Eles têm muito isso. O filme 3 ele tem uma pegada muito pastelona, uma comédia pastelona. Qual é a história? Dessa vez o Bastian está na nova escola. O pai do Bastian conheceu uma nova mulher e se casou novamente. Então eles se mudaram para a cidade onde vive a madrasta do Bastian. Bastian, como sempre, sofre bullying na escola. Mas não é qualquer bullying dessa vez. Dessa vez ele sofre bullying pelos Nasty, que em português ficou traduzido como os sórdidos, que seria uma gangue. Mas uma gangue boazinha porque eles têm medo, por exemplo, do zelador. É aquela gangue que só é gangue mesmo ali para os alunos da escola. Então o Bastian ele sofre bullying dessa gangue, os sórdidos, e fugindo se instala na biblioteca. Que coincidentemente, quem está trabalhando na biblioteca? O seu Coriander. Seu Coriander, que agora é o bibliotecário daquele colégio, coincidentemente, ele por algum motivo, dentre os diversos livros, resolve colocar uma História Sem Fim também, um livro mágico com poderes especiais na biblioteca. Esse velho ele quer causar o caos, é isso. O Bastian está fugindo, ele abre a História Sem Fim e foge para dentro do livro, para poder fugir dessa gangue. Só que os sórdidos eles encontram esse livro, e daí mais uma vez você rasga tudo que você viu no 1 e 2. Por algum motivo, os sórdidos, por terem uma energia muito negativa, ao ler o livro, colocam a fantasia em crise. Eles começam a destruir fantasia. Como? Não sei. Se você dissesse que era arrancando as páginas do livro, talvez eu até aceitasse. Mas eles nem fazem isso, eles só leem o livro e aquela energia, aquela vontade de causar mal para o Bastian faz a fantasia entrar em perigo. Bastian é convocado pela 10ª vez pela Imperatriz e ganha o Aurim, que agora pode fazer mágica no mundo humano também. Mas o Bastian tem tantos problemas, ele é tão ruim assim para fazer desejo, que ele não consegue desejar nem voltar para casa. Ele fala, vou voltar para casa, e nada acontece. Daí a galera de fantasia precisa juntar as mãozinhas para poder ter desejo com força suficiente para ele voltar para casa, o que gera como consequência que a galera de fantasia vai para o mundo humano. Eles fazem isso para justificar o fato de que o Bastian a princípio não poderia chegar no mundo humano e falar, eu desejo que tudo se arranje. Porque se ele fizer isso, segundo a Imperatriz, os personagens de fantasia que lá no mundo humano estavam, eles deixariam de existir. Então ele primeiro deveria reunir os personagens para depois poder usar o poder do Aurim. Uma justificativa que nem precisa, porque o Bastian nunca foi inteligente o bastante para desejar coisas corretas. Então eu garanto que mesmo que você não falasse isso, ele não desejaria que tudo se solucionasse. Foi só nesse filme que deram essa desculpa aí. Bastian então tem que juntar a galera de fantasia, o que ele não faz, porque simplesmente o pessoal de fantasia vai chegando da casa dele. Assim como os outros filmes, esse filme 3 ele tem uma questão muito de sketch, né? Por exemplo, você tem um coelhinho que toda hora ele é atropelado para fazer você rir. Você tem as cenas da família Pedra conversando, que a princípio é para fazer você rir. E é só por conta dessa comédia pastelona que você pode encarar que aquilo de fato está acontecendo. Por exemplo, quando chega do correio para o Bastian uma caixa onde tinha duas pessoas gritando eu quero sair, me tire daqui, a madrasta do Bastian até fica assustada. Mas o Bastian chega, pega a caixa e fala, deve ser um papagaio que chegou pelo correio. E ok, ela aceita isso e beleza, então você tem que levar o filme nessa vibe pastelona, senão tu não consegue ver. E eu te pergunto, por que Bastian simplesmente não desejou, já que ele tinha que trazer a galera para perto dele? Olha, eu queria que a galera de fantasia se teletransportasse para minha casa e depois desejasse, eu quero que fantasia volte ao normal. Ele não fez isso. Ok, então sigamos o filme. O ponto alto desse filme é a participação do Jack Black,
ele é o líder da gangue. Então é aquele cara que fez, por exemplo, Escola de Rock, que há pouco tempo fez o remake do Jumanji. Muito legal ver ele em cena ainda novinho, fazendo os papéis ali. Isso para mim é o ponto auge do filme. O roteiro também usa como desculpa para poder fazer com que os personagens de fantasia apareçam no mundo externo. Eles usam o Ano Novo Chinês, que geralmente acontece em fevereiro, para o Falcor poder aparecer na rua, já que ele é um dragão da sorte. E eles usam o Halloween, que acontece em outubro. Se você juntar os pontos ali, você vai perceber que a história aconteceria entre fevereiro e outubro. O que claramente não é verdade. A história se passa em 2 ou 3 dias, eu acho. A irmã do Bastian, ao ver o Bastian com a Aurim, fala: que colar bonito, eu quero ele pra mim. E assim, como todos os cleptomaníacos que fazem parte daquela família, ela rouba o Aurim do Bastian para poder usá-lo. E descobre, meio que ao acaso, que aquele Aurim concede desejos. Pelo menos ela soube usar o Aurim. Ela usa o Aurim para ir no shopping fazer compras, para ganhar roupas de graça. E o que é mais legal é que a Imperatriz, que a princípio acha que é uma boa ideia usar o Aurim para fazer compras e pensa: eu deveria fazer isso também? No shopping, o Aurim é roubado pelos sórdidos e agora eles têm em posse o Aurim e o livro. Ou seja, eles poderiam fazer um desejo de acabar com a vida do Bastian. Mas o grande fato é que eles também não sabem usar o Aurim, porque eles não desejam nada, não fazem nada. E o mundo de fantasia, ao longo do filme, fica cada vez pior por conta da energia dos sórdidos. Então as pessoas começam a discutir, a brigar no mundo da fantasia. E por algum motivo, isso gera no mundo humano o mesmo efeito. As pessoas do mundo humano, por conta da energia dos sórdidos lendo livros de fantasia, começam também a brigar e a discutir. E o mundo vira um caos, porque sim, é isso. Se você lê o livro de fantasia e tiver uma energia muito negativa, você cria o caos no mundo. E o seu coriander deixa ele na livraria de maneira irresponsável para qualquer um ler. Esse velho, na verdade, ele só quer ver o circo pegar fogo. Então o mundo está um caos, a fantasia está um caos, mas Bastian se junta com a sua irmã. Agora eles são amigos e vão em busca do livro e do Aurim. E mais uma vez, algo que até então nunca existiu é inserido naquele filme. A irmã de Bastian, ao pegar o livro, começa a inventar uma história que se torna realidade. É claro que ela diz assim: não, eu estou lendo. Mas o Bastian fala que ele não sabe karatê, fez 2 aulas, e ela começa a ler dizendo que o Bastian conseguiu enfrentar os sórdidos e meteu um tapa e bateu neles, e funciona. Então, a partir de agora, o Aurim realiza desejos e o livro você pode inventar a sua história na hora. E tá ok. Chegamos então na batalha final. O Bastian, com as suas habilidades de karatê, graças à sua irmã que leu o livro, vai agora enfrentar os sórdidos. Ele consegue, ele bate nos sórdidos, mas os sórdidos ainda têm o Aurim. E aí o que acontece? Um dos personagens de fantasia, para ser preciso uma árvore, consegue pegar o Aurim. Assim, o cara estava distraindo e ele falou: peguei o Aurim! Ha! E aí agora eles têm o Aurim na mão e conseguem fazer um desejo e voltar para casa. Mas vamos lembrar que o Aurim agora também funciona no mundo real. Deseja que os sórdidos virem CDFs. E no dia seguinte os sórdidos aparecem como CDFs na escola, ignorando que eles iriam ser expulsos no início do filme. E ok, é isso, não vão mais ser expulsos. E ponto. Sendo muito justo, talvez se fosse uma criança de 8 a 10 anos vendo o filme, talvez eu até me divertisse. Talvez se eu pensar na ordem dos filmes que eu achei mais divertido, sem dúvida o primeiro filme é o mais legal de todos, talvez para nostalgia. Depois eu acho que eu colocaria o terceiro, porque se eu ignorasse o primeiro e o segundo e visse só o terceiro ali, eu acho que eu acharia ele legal. E por último o segundo. Se você viu os 3 filmes, quais vocês acham que são os melhores? Qual ordem vocês indicariam? Além disso, se você gosta do universo do História Sem Fim, existe uma minissérie que tem a versão americana, cuja qual o primeiro capítulo está disponível no YouTube, só que só em inglês, você tem que saber inglês para conseguir assistir. E existe uma versão britânica da série. Existe ainda uma versão em desenho do História Sem Fim, que é de 95. O fato é que o universo de História Sem Fim ele é muito vasto. E sem dúvida ele daria muitas boas histórias, já que a princípio o fantasia não é mais do que um mundo de conto de fadas. De fato, histórias boas poderiam surgir. Daria para ter livros que contassem histórias lá. Inclusive o autor, o Michael Enders, quando ele escreve o livro, ele deixa várias histórias ali. E ele fecha dizendo o livro
que o Atreio iria solucionar todas as histórias que ficaram em aberto, porque o Bastian só poderia voltar para o mundo humano depois de solucionar todas as histórias que ficarem abertas. O Atreio fala, não se preocupe, ele vai e eu me encarrego disso. Foi um filme que marcou a nossa infância, talvez porque era o que tinha para assistir no SBT na época, e que foi legal revisitar ele, foi legal relembrar dele. Mas eu acho que ele de fato é um filme que tem que ficar no nosso coraçãozinho, guardado, porque você corre o risco de estragar a sua memória indo revê-lo, principalmente se você for ver o 2 e o 3. No mais, deixa o seu like, curte, compartilha. Semana que vem tem mais, se tudo der certo. Coloque aí nos comentários os filmes que você gostaria de ver aqui, que eu poderia falar no canal, tá bom? Aceito sugestões. Merci bien, à la prochaine!